No ano de 1998, quando eu estava prestes a completar 5 anos de idade, minha avó faleceu. Nós íamos sempre para casa dela pela manhã e um belo dia começou uma chuva terrível. Tivemos que parar no meio do caminho. Enquanto a gente parou nesse meio do caminho, foi o momento que ela se deitou no sofá, virou de lado e morreu dormindo. Mas o que mudou a partir dali, daquele momento tão difícil, aquele dia fatídico, foi que tudo na minha vida, na minha família, foi diferente a partir daquele momento. Nos próximos anos, eu desenvolvi síndrome do pânico, a minha irmã depressão infantil, e eu ainda consegui me recuperar mais rápido do que ela, e minha irmã ficou por muito mais tempo nessa situação. Eu comecei a ter medo de pessoas mortas, eu comecei a ter medo da morte, eu tinha problemas com símbolos como caixão. Quando eu passava em frente a uma funerária, eu virava a cara. De tanto medo que eu tinha, eu começava a orar, porque aquela situação modificou completamente a minha crença sobre o que eu achava, o que era a vida, o que era a morte. E por isso, nesse vídeo, eu vou contar para vocês a importância de você levar os seus filhos a velórios e não somente isso, falar com eles sobre a morte. Olá, bem-vindo a mais um vídeo deste canal que eu amo, o canal Ler para Crer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira. Neste canal eu trago resenhas de livros, filmes, documentários, elementos da cultura, sempre trazendo com ótica uma perspectiva bíblica cristã, porque eu sou cristã. Se você também é, toca aqui e bora para mais um vídeo. Quem tá acompanhando o meu canal de vlogs sabe que infelizmente minha tia faleceu. E desse falecimento da minha tia, a minha prima, que é casada com meu primo e que tem os netinhos ali que não vão ver mais a avó, ela me pediu um conselho, biblicamente falando, para falar com os filhos sobre o que aconteceu. Se eu acho que ela deveria contar, levar no velório, como ela poderia proceder diante dessa situação. E eu respondi ela que sempre com a verdade. Se você olhar as crianças de antigamente, pode assistir qualquer documentário, você vê que elas tinham argumentos, elas conversavam, elas frequentavam velórios, não só frequentavam porque naquela época nem capela mortuária existia. O caixão ficava ali no meio da sala e elas desde muito cedo entendiam um pouquinho que a morte era um processo que faz parte de quem está vivo. É antinatural? Com certeza, mas é o momento que o cristão mais tem a oportunidade de pregar sobre Deus. Quando a gente está vivendo ali um momento de festa, de alegria, a gente nem se lembra muitas vezes de Deus. Tanto que Salomão escreve que é melhor você visitar uma casa de luto do que uma casa de festa. E se você olhar desse ponto de vista, quando existe festa familiar, a gente leva os nossos filhos. Mas Salomão fala que é melhor você visitar uma casa onde há luto do que a festa. Então quer dizer que os nossos filhos também precisam participar das casas onde existe luto. É difícil? Com certeza, mas faz parte do processo chamado verdade. Nós precisamos lidar com os nossos filhos com a mais pura verdade. Hoje a gente vive uma geração em que as crianças elas estão sendo subestimadas. Elas não são capazes de ficar na igreja para prestar atenção num culto, então criaram-se o culto infantil. Elas não são capazes de sair ali com os pais para um restaurante sem que você tenha que levar um tablet ou alguma coisa do tipo para poder mantê-las distraídas. Elas muitas vezes não são capazes de conviver ali em momentos que exigem delas cuidado, espera e outras virtudes que a gente tem para conviver em sociedade. E a gente vive uma geração que também tem ocultado a verdade das crianças. Desde a época da Xuxa, que é da época do qual eu vim, a gente entrou muito no mundo da imaginação. Inclusive, ela tinha um programa que chamava Xuxa no Mundo da Imaginação, onde se criava um roteiro em que a criança, ela vivia num mundo imaginário. E esse mundo tudo era bonito, que o céu era de algodão doce, em que a nuvem era de açúcar, e tudo era muito bonito. E a gente precisa entender que essa não é a verdade. Tem crianças doentes. Tem crianças que vão ver avós doentes, mãe doente, pai doente.
E essa é a vida delas, dos quais elas participam. Elas não são seres ali que estão deslocados no mundo, elas fazem parte desse mundo mal do qual nós vivemos ou sobrevivemos. E por que seria diferente na hora de um sepultamento, de um velório, extingui-las desse momento? Porque é um momento de dor e sofrimento. Eu diria até o contrário. Quando a gente cria um cenário onde existe sempre uma estimulação, você tem que estar sempre feliz, sempre feliz, sempre feliz, quando você tem que lidar com um momento difícil, porque não tem como fugir dele, aquilo ali vira uma situação traumática. Para pensar comigo. Se você é uma pessoa que tem medo de altura, o que seria melhor? Você subir um degrau por dia ou um andar por dia, ou ter que subir 15 andares num único dia? Lidar ali com um prédio, ou às vezes até um arranha-céu da noite para o dia. Pode ter certeza que a primeira opção é a mais ideal. Então nós, enquanto pai e mãe cristão, nós precisamos ensinar os nossos filhos desde muito cedo como a morte entrou no mundo, quem é Jesus, como ele venceu a morte e como para o cristão, apesar de ser triste, lamentável, a morte não pode ser motivo de desespero. Se nós cremos e confiamos num Deus que desceu até o inferno e quebrou o poder da morte, nós também temos que crer que esse mesmo Deus, ele é soberano e ele tem poder sobre todas as coisas. Não é difícil para um cristão muitas vezes reconhecer que Deus é poderoso. O difícil mesmo é reconhecer que ele tem todo o poder. Ele tem o poder da vida e ele tem o poder da morte. Que ele é quem decide se essa pessoa vai viver ou não, por mais difícil que seja a situação. No Evangelho de Mateus, diz o seguinte: quem de vós, com todos os cuidados dessa vida, cuidados, dinheiro, todo tipo de recurso, todo tipo de inteligência a seu dispor, é capaz de acrescentar um dia sequer à sua existência? Ou seja, nós não temos o poder de aumentar um dia das nossas vidas. E eu gosto muito de uma frase que eu acho que pertence a Charles Spurgeon, que é o seguinte: nem você tem o poder de aumentar um dia da sua vida, nem tampouco o diabo de reduzir um único dia. Tudo está no controle do Senhor. E esse controle de Deus é um controle tão grande a ponto de que se você começar a se direcionar por um caminho em que vai abreviar a sua vida e ele ainda tem propósito com ela, ele vai te tirar daquele caminho de alguma forma. Vai operar provação, livramento e vai te direcionar de volta aonde o Senhor quer que você esteja. Então, quando a gente tem a certeza dessas coisas, quando nós confiamos que o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, ele cuida de cada dia que ele determinou que seriam os seus dias e os meus dias, nós podemos dormir mais tranquilos e menos ansiosos, sabendo que os nossos dias estão contados pelo Senhor. O que eu posso fazer é fazer com que esses dias sejam dias em que a qualidade de vida esteja presente. Isso não tira de mim a responsabilidade de cuidar da minha saúde, para que os meus dias sejam bons dias, sejam dias mais saudáveis. Isso não impede eu de correr atrás dos recursos humanos para aliviar quaisquer dores, sofrimentos ou curar enfermidades, mas nada disso é capaz de aumentar os dias dos quais o Senhor determinou para mim. Somente o próprio Deus é quem é capaz de fazer isso. E trazendo essa questão para o conteúdo deste vídeo, que é a importância das crianças visitarem, estarem em velórios, seja de parentes bem próximos como de conhecidos, é justamente para falar sobre Deus nesses momentos, mostrar como que a vida, o ciclo se encerra ali através da morte, como também ter a oportunidade de falar com elas de forma franca e verdadeira. A gente vive uma geração em que pai e mãe que fala sobre Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, e tudo isso é mentira. A Bíblia fala que a gente precisa ser verdadeiro. Se você me disser, Elaine, meu filho, ele faz perguntas dos quais eu ainda não é o momento de falar para ele. Pois bem, se restringe a falar somente aquilo que dá para falar naquele momento, mas fale verdades.
Não fale mentiras. Não omita informações ou distorça histórias para tornar ali um conto de fadas. Os nossos filhos precisam aprender com a verdade. E eles precisam ter em nós a confiança de que nós iremos trazer a verdade para eles. O pai da mentira é o diabo. Então, quando eu opero mentirinhas, achando que eu estou fazendo um bom negócio com isso, eu, na verdade, estou postergando um sofrimento que é fazer o meu filho subir 15 andares num dia só, sabendo que ele tem medo de altura. A fuga também atrapalha todo o nosso processo de cura. A gente não se cura enquanto a gente está fugindo dos problemas. Então, se eu ensinar o meu filho e minha filha a viver num mundo fantasioso em que ele foge para este lugar quando a situação está difícil, eu automaticamente estou ensinando a eles sobre covardia e a incapacidade de lidar com os próprios problemas. Então, você que é mãe, que é pai, que às vezes chegou nesse meu vídeo, eu te digo, leve seu filho ao velório. Explique para ele exatamente o que aconteceu do ponto de vista bíblico, do qual é a verdade, do qual nós embasamos a nossa fé e a nossa vida. Não diga que o papai virou uma estrelinha ou um fantasminha, ou a mamãe virou isso, virou aquilo. Lide com a mais dura verdade do que alimentar a mais doce mentira. E ore por consolo. Se tem uma coisa que nós podemos cobrar de Deus, é aquilo que Ele prometeu na palavra. E Ele prometeu que nos consolaria, que Ele mandaria o Espírito Santo e esse Espírito estaria conosco e nos traria o consolo que nós tanto precisamos. As crianças são muito mais inteligentes do que a gente pode imaginar. Lidar com a verdade sempre vai ser o caminho do povo de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Caso esse vídeo vá falar com alguém, compartilhe com essa pessoa e que o Senhor venha consolar a sua vida caso você esteja passando por um momento tão difícil e de dor que é a perda de um familiar ou de um ente querido. Se você não está passando e chegou aqui da mesma forma, que Deus abençoe a sua vida. Ore pela família da minha tia, porque quem mais sofre é quem fica. Aquele que descansa no Senhor encontra com o seu Salvador. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendor.